mais um vídeo do canal Super Preparado Cursos e Concursos. E hoje nós iremos responder questões para a área da educação sobre o planejamento educacional. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer os 10 mil inscritos aqui do canal. Isso motiva a gente a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Então vá logo deixando seu like, seu comentário. Aqui na descrição do vídeo, links de cursos gratuitos e de material em PDF para concurso para você baixar e imprimir. Então acompanha aí comigo mais uma aula de resolução de questões para concurso. Nossa primeira questão ela diz o seguinte: são elementos do planejamento pedagógico. Então você vai analisar essas alternativas e dizer quais delas fazem parte do planejamento pedagógico. Vamos lá, item A diz o seguinte: planejamento de aula, planejamento de curso, planejamento de ensino e planejamento curricular. Não, gente? Planejamento de curso não faz parte do planejamento escolar. Item B, formação docente, formação pedagógica, formação acadêmica e formação continuada. Não, essas etapas não fazem parte do planejamento pedagógico. Item C diz o seguinte: objetivos gerais, objetivos explicativos e metodologias de aprendizagem. Também não, gente? Aqui falta o conteúdo, Quando você fala objetivos gerais e objetivos específicos, você pode juntar e colocar só um tópico, mas aqui está faltando os conteúdos. Então, por esse motivo, a alternativa C está incorreta. A alternativa D diz o seguinte: objetivos, conteúdo, metodologia e avaliação da aprendizagem. Exatamente, Então, esses 4 pontos fazem parte do planejamento pedagógico. De tal forma que, se você observar, esses 4 pontos estão inseridos em um plano de aula. Se você já passou para a segunda etapa de um concurso e você teve que preparar o plano de aula, para aquela etapa do concurso, você pode perceber que vai ter esses 4 pontos do pedagógico, que são os objetivos, e aí você pode dividir esses objetivos em gerais e específicos. Vai ter o conteúdo da aula, vai ter a metodologia que você vai utilizar, se é aula expositiva, se a aula vai colocar os alunos para desenvolver uma metodologia ativa, por exemplo. E no final você vai colocar a avaliação da aprendizagem. Então esses 4 pontos aqui fazem parte do planejamento pedagógico. A nossa segunda questão ela diz o seguinte: ao planejar, temos a possibilidade de organizar e unificar recursos disponíveis. Exatamente, no planejamento que você faz essa organização e essa unificação, ou seja, essa junção de conteúdos e recursos disponíveis. Então, item 1 está correto. Item 2 diz o seguinte: determinar prazos para executar as atividades. Exatamente, Determinar os prazos para que determinada aula ou que determinada atividade dentro da aula aconteça faz parte sim do planejamento, faz parte do ato de planejar. Então, item 2 também está correto. Item 3 diz o seguinte: realizar a avaliação diagnóstica para intervenção na realidade. Também está corretíssimo, A avaliação ela faz parte do planejamento escolar, sim. Então, os 3 itens estão corretos. Quando analisamos as alternativas, ele pergunta quais estão corretas. Então, a gente percebeu que todas as 3 estão corretas. Por esse motivo, o gabarito da nossa questão é o item D de dado. Vai aí comigo a resolução da nossa terceira questão. Ela fala o seguinte: sobre o plano de ensino, é incorreto afirmar. Então, ele quer saber das opções aqui abaixo a afirmação que não tem relação com o plano de ensino. Ela diz o seguinte: consiste na organização do processo de trabalho a ser desenvolvido no ano letivo em curso, em cada turma e em cada disciplina específica. Exatamente, isso aqui tem relação sim, essa organização do processo de trabalho tem relação sim com o plano de ensino. Item B diz o seguinte: deve considerar os pressupostos estabelecidos no PPP, Projeto Político Pedagógico, os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, e temas transversais. Exatamente, corretíssimo. Então, você deve considerar os pressupostos estabelecidos no PPP, nos PCNs e nos temas transversais, Então, o item B também está correto e tem relação com o plano de ensino. Item C diz o seguinte: sua elaboração é de competência do professor responsável pela disciplina ou pela turma e deve ocorrer assim que o docente conhecer quais são suas turmas. Exatamente, o plano de ensino deve ser elaborado pelo professor. Ele é que vai estar em contato direto com as suas turmas e só nos resta aqui o item D, que é o nosso gabarito. Ele diz o seguinte: deverá manter tradicional linearidade em detrimento da transdisciplinaridade? Não, gente? Isso aqui não tem relação com o plano de ensino. Muito pelo contrário. O plano de ensino deve abordar, sim, a transdisciplinaridade, que é a relação com outras disciplinas. Quando ele diz que não
Deve manter tradicional linearidade? Não. Em detrimento, ou seja, contrário à transdisciplinaridade? Quando ele fala isso, essa alternativa está incorreta, né? E como ele quer saber a incorreta, temos aí o gabarito item D. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: para um bom planejamento de aula, é importante estar claro ao professor pontos importantes que irão dar base para a sua aula, dentre os quais assinale a alternativa inadequada nesse sentido. Então, ele quer saber das alternativas abaixo qual não tem relação com o planejamento de aula parte do professor. Então, acompanha aí comigo. Tem A. É importante o professor ter ciência do que os alunos já sabem e quais suas dificuldades? Sim, exatamente. Isso aqui é um dos pressupostos que o professor deve partir, né, quando ele for fazer o seu planejamento de aula. É importante ele conhecer quais as dificuldades que os alunos têm. Tem B, diz o seguinte: quais os conteúdos que os alunos precisam aprender e quais são aqueles que irão complementar o que já foi aprendido? Exatamente, né? Então, para um bom planejamento, o professor deve saber, deve ter a consciência quais são os conteúdos que os alunos precisam aprender, né? Tem C, quais habilidades necessárias para certo assunto e quais os meios para desenvolvê-lo se ainda não forem desenvolvidas? Exatamente, né? Então, isso deve saber sim para fazer um bom planejamento. E tem D, né, que nos resta, que é o nosso gabarito: deixar de lado preconceitos e estratégias prévias sobre os procedimentos educacionais, focando somente na subjetividade de cada turma. Aqui está incorreto, né? Quando ele fala deixar de lado os preceitos e estratégias prévias, isso torna a alternativa errada. Quando ele fala também sobre os procedimentos educacionais, focando somente na subjetividade da turma, não, né? Então, essa parte aqui, subjetividade, focando somente na subjetividade, e deixar de lado os preconceitos e estratégias prévias, torna a alternativa incorreta, né? Então, como ele quer saber a alternativa inadequada em relação ao bom planejamento, temos aí o item D de dado. Então, agradeço vocês por ter chegado até aqui. Deixe seu like, seu comentário. Não se esqueça de conferir os links aqui na descrição do vídeo e aguardo vocês nas próximas aulas aqui do canal.